Eu queria que você abrisse, quantos aqui trouxeram o manual do fabricante para a igreja? O manual do fabricante é a Bíblia, viu, irmãos? E a Bíblia hoje você pode abrir, pode ligar, então abra aí a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, no versículo hoje talvez mais falado no Brasil, porque está na boca do presidente, né? Então João 8:32, por favor, abra ou ligue a sua Bíblia. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã, e não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre libertação, porque hoje é o primeiro domingo do mês, e nós estamos na Santa Ceia, e o marco zero é a crucificação de Cristo, e a crucificação de Cristo é que torna possível e viável a nossa cura na sua totalidade, e também a nossa libertação em sua completude. João 8:32, um versículo muito conhecido entre nós, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a igreja diga: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só os homens: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só as mulheres: conhecereis a verdade, e a verdade. A igreja novamente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode fechar a sua Bíblia, apagar a sua Bíblia, mas não feche os seus olhos, em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui para ouvir a sua santa palavra, e o versículo já foi proclamado, e o versículo é a proclamação da verdade que nos liberta. Assim como ele próprio se diz, nós conheceremos a verdade, e essa verdade nos libertará em Cristo Jesus. Que haja manifestação do teu poder, que teu Espírito, que convence de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça, esteja presente na congregação e possa nos convencer e nos levar ao nosso objetivo maior, que é o nosso alvo, que é Cristo Jesus. E toda a igreja diz amém. Amados, a palavra pecado, em uma das suas traduções, ela quer dizer errar o alvo. E nós sabemos que o alvo é Cristo. Diga: o alvo é Cristo. Então logo, se o alvo é Cristo, e a palavra pecado quer dizer errar o alvo, isso quer dizer que quando nós pecamos, nós erramos Cristo. Nós erramos Cristo Jesus. Nós erramos a palavra, nós erramos o plano de salvação, nós erramos o objetivo que Deus tem, nós erramos a chamada, nós erramos as promessas, porque o pecado nos afasta da presença de Cristo, enquanto a santidade nos atrai para a presença do grande eterno, do grande eu sou. O que nós precisamos entender é que libertação não é um assunto somente para ímpio. Libertação não é assunto somente para aqueles que não conhecem a Cristo. Pelo contrário, querido, libertação é principalmente para aqueles que hoje andam debaixo da vontade de Deus para as suas vidas. A palavra diz em João 8:32 que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a proclamação da palavra. A palavra diz que Jesus, ele é o caminho, a vida e a verdade. Então a verdade não é um objeto, a verdade não é uma bebida, a verdade não é uma uma comida, a verdade é uma pessoa, e o nome dessa pessoa personificada na própria verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim: a verdade é uma pessoa, e o nome da verdade é Cristo, porque a palavra diz que Jesus é a verdade. Posso ouvir um amém? Então a palavra diz que conhecereis a verdade, e se Cristo é a verdade, nós precisamos prosseguir em conhecer a Jesus, porque quando conhecemos Jesus, então Jesus nos libertará. Quem está entendendo, diga amém.
Então, querido, a libertação, segundo o contexto desse texto, não é somente ou principalmente para aquele que não conhece, é para aquele que conhece a verdade, e a verdade sendo Cristo, aqueles que conhecem Cristo são crentes. Então, a maior e mais profunda libertação não é para aquele que não conhece, mas é para aquele que conhece. Diga, está falando comigo? Diga novamente, está falando comigo? A libertação mais profunda no porão da nossa alma é justamente para aquele que conhece a verdade. Na medida que você vai conhecendo a verdade vai libertando você, porque Cristo veio para isso, para libertar os cativos dos grandes cativeiros e do pecado e da grande enfermidade e da morte eterna, em nome de Jesus. Aqui nós podemos contemplar, e eu preciso participar você, que existe 3 níveis de libertação. E eu quero compartilhar com você esses 3 níveis de libertação nessa manhã, para que você saia daqui edificado. O primeiro nível de libertação que nós vamos ver é a libertação adâmica. Mas pastor, o que isso significa? Tem um cordão umbilical que nos liga a Adão, é o cordão umbilical adâmico. Isso vai tirar qualquer tipo de ideia que você possa ter que filho de crente é. Isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Você pode ser a pessoa mais santa, mais crente da face da terra, isso não vai garantir que os seus filhos, os seus netos serão tão crentes quanto você é. Existe uma libertação, na hora que nós aceitamos a Cristo, nós cortamos o cordão umbilical, esse cordão umbilical que nos liga a Adão. E essa primeira libertação é a libertação de um pecado que foi cometido por um homem. E por esse pecado, esse homem conseguiu fazer com que a morte nos alcançasse. Não a só nós, como a todos que nascem na terra via madre, via a sua própria mãe. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas todos pecaram por quê? Como assim, pastor? Todos pecaram. Eu não pequei, quem pecou foi Adão. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Olhe para essa pessoa que está sentadinho do seu lado e diz assim, pecador. Porque Adão pecou, você se tornou um pecador. Quando nós aceitamos Cristo, e isso é uma decisão pessoal, nós cortamos o cordão umbilical que nos liga a Adão, ao Pai de toda a eternidade. A eternidade que eu digo, a eternidade terrestre, a humanidade. Ele é o Pai. Mas quando você aceita Cristo, automaticamente você corta esse cordão umbilical, trocando a paternidade adâmica pela paternidade cristocêntrica, que te leva à salvação e retira o pecado da sua vida e, por sua vez, de toda a sua descendência. Porém, querido, isso é uma decisão. Essa libertação acontece quando você abre a sua boca, quando o seu filho abre a boca, ou o seu neto abre a boca, dizendo: eu aceito, eu troco a paternidade de Adão pela paternidade de Cristo, eu aceito Cristo como meu único Senhor e Salvador. Quando essa oração é colocada para fora, pelos seus próprios lábios, você está se libertando do pecado, e aonde te levaria ao salário do pecado, que é a morte. Diga: quando eu aceito Cristo, eu me liberto do cordão umbilical adâmico que existe na minha vida. Quando uma criança nasce, ela já nasce, queridos, escute isso que eu vou lhe dizer, isso é algo teologicamente muito forte. Talvez você possa tomar um baque com isso que eu vou te falar, mas quando uma criança nasce, ela já nasce indo para o inferno. Que é isso, pastor? Heresia? Uma criança é um anjo. Uma criança, ela é tão bonitinha, tão fofinha, tão gostosinha. Como é que ela nasce indo para o inferno? Porque quando ela nasce de você, ela não nasce salva, ela nasce ainda ligada a Adão. Quem está entendendo, diga amém. Você mesmo salvo, você mesmo liberto, mesmo cheio do Espírito Santo, a pessoinha que você coloca nesse mundo não nasce liberta, não nasce cheia e muito menos
com o Espírito Santo nela. Ela precisa, com o tempo, olhando para você, o seu bom testemunho, dizer: eu quero viver o que o meu pai e o que a minha mãe vive. Eu quero aceitar esse Deus que eles aceitaram. E quando essa pessoa, abrindo a sua boca, aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, aí sim, essa pessoa então está salva da morte eterna. Morrerá somente uma vez. Posso ouvir um amém? Então o primeiro nível de libertação que nós enfrentamos de cara na nossa vida é a libertação adâmica, onde nós precisamos cortar esse cordão umbilical. Mas a boa notícia é: pai você não escolhe, mas marido você escolhe. E é por isso que Jesus é o nosso marido e nós somos a noiva. Você não pode escolher o pai. Quando você nasce, você já tem um pai estipulado sobre a sua vida. Quando você nasceu neste mundo, já tinha um pai dessa terra e dessa humanidade chamado Adão. Mas quando você corta esse cordão umbilical e você escolhe o seu marido, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, você vive Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É nesse momento que Adão morre na sua vida para nascer Cristo na sua história. Posso ouvir um amém, irmãos? Forte aplauso a Jesus então nesta manhã, o nosso único Salvador. Aleluia! Então, o primeiro nível de libertação, ele é adâmico. O segundo nível de libertação que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é o nível da libertação que nos liga àquilo que os nossos pais nos fizeram em relação às nossas vidas. É a libertação hereditária. E às vezes você começa a colher coisas que você não semeou, coisas que você não plantou, porque você veio concebido em uma cultura, você nasceu em uma família, e essa família derramou sobre você uma cultura tal, que levou a você a colher coisas que você não semeou. E aqui a Bíblia fala claramente em relação a essa maldição hereditária, que infelizmente nós carregamos, até ao ponto de aceitarmos a Cristo e renunciarmos toda a maldição hereditária colocada pelos nossos pais e pelos nossos avós. Em Êxodo capítulo 34, versículo 6, Êxodo 34, 6 diz: tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa da beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Aqui a palavra está dizendo em Êxodo capítulo 34, 6 e 7, que Deus visita a iniquidade até a terceira e a quarta geração. É aquilo que você não pediu para viver, mas que as pessoas escolheram por você, exatamente na época que você não poderia escolher. É a maldição hereditária, e nós precisamos de libertação e cura nessa área. A semente que você planta é a planta que você colhe, mas você tem colhido algo que você ainda não renunciou, e às vezes aquilo que você nem sabe que existe na sua vida é proveniente de uma escolha de antepassados que viveram na sua família. Espera aí, pastor, mas eu não estou entendendo. Cristo na cruz do Calvário já me libertou por completo, Cristo na cruz do Calvário já me curou. Eu quero que você entenda algo muito sério nesta manhã. Existe uma grande diferença de salvação e santificação. A salvação, ela vale por ela própria. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, derramado naquele lugar, nos libertou, nos curou e nos tirou do império das trevas. Mas querido, escute isso que eu vou lhe dizer nesta manhã: a salvação tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. Eu vou repetir para você entender isso melhor, para que você não ache que a salvação vai fazer com que você de repente permaneça no reino dos céus. E não sou eu que falo, é a Bíblia. Uma coisa é você ser salvo, a outra coisa é você continuar tendo a chave ou o passaporte da sua entrada para o reino dos
céus. Eu não estou falando aqui se uma vez salvo, sempre salvo, ou se salvo uma vez não vai ser salvo. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a salvação tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. Isso quer dizer que a santificação é uma luta, a santificação é uma guerra, a santificação é diária, a santificação é uma caminhada, onde eu e você temos que permanecer em Cristo, para que possamos então adentrar no reino dos céus. É permanecer santo, é permanecer sem pecado, é permanecer olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Você ser salvo é uma coisa, mas você permanecer na presença de Cristo e permanecer santo já é uma outra coisa completamente diferente. Quando eu completei 10 anos de idade, a minha mãe me levou numa praia na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E ali ela me levou porque ela recebeu uma profecia, e o inferno também tem os seus profetas. E essa profecia foi que eu, quando completasse 10 anos, eu iria morrer. E minha mãe perguntou para aquela mulher que fez essa profecia: mas o que eu tenho que fazer para o meu filho não morrer? E ela respondeu: quando ele completar 10 anos, você vai levá-lo a uma praia, você vai me levar junto, e eu, incorporada numa entidade da falange de Pombagira, chamada Maria Padilha, eu vou pegar uma pomba branca, e eu vou pegar essa pomba branca viva, e eu vou esmagar na cabeça do seu filho, e o sangue dessa pomba vai salvar o seu filho da morte natural. Diga para essa pessoa que está sentada do seu lado: o sangue, escolhe um e fala assim: o sangue que salva já foi derramado. Diga para essa pessoa com uma cara de profeta: não é sangue de vaca, não é sangue de pomba, não é sangue de sapo. Diga para ela: é sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso ouvir um amém? O inferno, ele quer copiar, ele é uma cópia, não tem nada contra o Paraguai, mas é uma cópia paraguaia do reino de Deus. Ele quer copiar, ele é uma cópia falsificada, porque ele quer copiar tudo aquilo que o reino já fez por mim e por você. Deixa eu te falar algo nessa manhã, em nome de Jesus. A pomba no mundo gira, mas a pomba no reino voa. E ela voa arrancando cabeça de pomba gira, ou seja, lá de qual principado ou potestade que tem tentado contra a tua casa, a tua família e o teu ministério. Mas a minha mãe, ainda ignorante na questão da palavra, me levou para aquele lugar. E eu estou falando de maldição hereditária, estou falando de libertação ligada ou ligado àquilo que os seus pais fizeram em você e por você, até pensando no melhor, pensando na sua saúde, pensando no seu bem, mas na ignorância, não conhecendo a verdade, não eram libertos e faziam escolhas erradas. Quem está entendendo, diga amém. Minha mãe me levou para aquele lugar, 10 anos de idade. Eu vi aquela mulher incorporada naquela entidade. Ela me tira uma pomba branca de dentro do saco. E para criança de 10 anos tudo é grande. Eu pensei: onde que essa mulher conseguiu esse urubu branco, velho? Era uma pomba grande, né? E viva. E ela me colocou na frente dela. Ela baforava uma fumaça de charuto no meu rosto. A minha mãe do meu lado. E aí ela começou a esmagar a pomba na minha cabeça. E ela esmagava a pomba, mas a pomba não conseguia, morrer, porque ela se debatia tanto. A pomba estava lutando pela sua própria vida. Eu lembro que naquela noite, a mulher teve que liberar a pomba, sem conseguir matar a pomba na minha cabeça, porque a pomba se mexia tanto, que ela resolveu então liberar a pomba. Eu devo confessar para vocês que eu estava muito nervoso, eu fiquei muito aliviado quando ela liberou a pomba. Porém, eu garanto para vocês que quem ficou muito mais aliviado do que eu foi a pomba. Porque muitas vezes nós queremos matar a pomba para fazer aquilo que o Cordeiro já fez por nós. Vou repetir para você: muitas vezes nós queremos matar a pomba para fazer aquilo que o Cordeiro já fez por nós. Diga para essa pessoa que está sentadinha do seu lado: não precisa matar a pomba, o Cordeiro já morreu por você. A pomba não foi morta, o sangue não foi derramado, mas uma aliança, um altar foi gerado naquela noite. E não foi por mim, eu tinha 10 anos de idade. Não foi por mim, eu não tinha escolha.
Não foi por mim, eu não tinha discernimento. Não foi por mim, eu não tinha ainda a intelectualidade formada. Eu era uma criança, um pré-adolescente. Mas foi pela minha mãe e foi por alguém que tinha tinha naquele momento a autoridade espiritual sobre a minha vida. Deixa eu te falar algo nesta manhã. Pai e mãe é a autoridade espiritual sobre a vida do filho, sejam eles crentes ou não. E isso torna mais ainda sério aquilo que nós devemos praticar e semear na direção da vida dos nossos filhos. E você precisa ter cuidado com isso. Espera aí, pastor, mas eu não tenho pai e mãe crente, então como é que eu posso fazer? Como é que eu posso elaborar? O que eu faço então? Ops, fique tranquilo, acima do seu pai e da sua mãe, tem um pai celestial que quebra, que anula toda a maldição hereditária que eles plantaram na direção da sua vida. É só fazer uma oração. É só você entregar ao seu pai, à sua mãe, toda a sua família e pedir para que o Espírito Santo os convença da justiça, do pecado e de tudo aquilo que eles precisam para se tornarem a Cristo Jesus. Eu fui crescendo ali 10 anos, 11, 12, 13, 14 anos de idade, um pré-adolescente, um adolescente totalmente violento. Gostava de briga, gostava de ver sangue, gostava de arrumar confusão no colégio. Na verdade, de colégio eu fui expulso de poucos, 6. Eu não conseguia parar em escola nenhuma. Não porque eu era mau aluno, mas que eu gostava de brigar na hora do recreio, porque eu achava que o sangue tinha que ser derramado. Por que será? E aí eu fui crescendo mais um pouco, e aí nós entramos aqui no terceiro nível de libertação, que é o nível pessoal. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. E aí tem muita gente que anula a iniquidade da terceira e da quarta geração por esse versículo. Mas não, querido, existem libertações que são a níveis adâmicas, existem outras libertações que são a níveis de pai, de mãe, e existem libertações que são a níveis pessoais. O que é isso, pastor? Aquilo que você faz, aquilo que você planta, a sua escolha vai virar uma colheita, e essa colheita virá, você querendo ou não querendo. Quem está entendendo, diga amém. Eu fui crescendo mais um pouco, e quando eu completei 27 anos, eu juntei com uma pessoa, nunca fui casado, a única pessoa que eu me casei foi a Nana, mas eu me juntei com uma pessoa e fiquei com ela 4 anos. Essa mulher estava sendo preparada para ser mãe de santo. Diga comigo, mãe de santo. Diga, mãe de santo. Quantas mães nós temos aqui hoje? Deixa eu ver você, mãe, sua mãe. Só você que levantou a mão e diga assim: eu sou mãe de santo. E teve mãe que não falou, irmãos. Eu não falei para você que o inferno quer copiar tudo aquilo que é do reino, irmãos? Mãe de santo não é aquela que está na macumba não, querido. Mãe de santo é aquele que está no reino, é aquela que está no reino. Você tem filhos santos, e você é uma mãe de um santo, uma mãe de uma santa, uma mãe de uma geração em santidade, separada para Cristo, que anda formada e anda amalgamada e aliançada com Jesus. Posso ouvir um amém? Então agora diga com mais entendimento: eu sou uma mãe de um santo, de uma santa, na presença de Cristo. Amém ou não amém? Então eu fui preparado ali para ser aquilo que eles chamam de Ogã, por essa mãe de santo. E eu fui preparado por uma entidade. O que é o Ogã? O Ogã é o responsável pelo louvor no terreiro de macumba. Então eu fui preparado por uma entidade para tocar atabaque, para cantar, usar os dons e talentos que Deus me deu para ovacionar outro Deus, numa outra esfera. Porque a música, querido, não é somente para louvar a Deus. Música é uma ferramenta, e essa ferramenta ela pode ser usada para adorar a Cristo ou para adorar o inferno. Música é uma ferramenta poderosa. O louvor liberta, o louvor retira os cativos e liberta e cura os enfermos. O garoto Davi, quando era chamado para guerrear, ele lançava a mão da espada. Mas esse mesmo menino, quando era chamado para libertar, ele lançava a mão da harpa. O louvor liberta. A palavra diz que Deus habita entre os louvores.
Então, quando nós cantamos e abrimos a nossa boca para adorar a Deus, nós personificamos um céu e quebramos o céu de bronze, atraindo a presença de Deus, aonde Ele vem nos libertando e nos curando. E o diabo, o pecado ou o intuito de Satanás era ser adorado como Deus era adorado no reino dos céus. E eu tenho para comigo que a música ela pode ser usada como uma ferramenta de adoração a Deus ou como uma ferramenta de adoração ao inferno, a Satanás. E eu estava sendo preparado no terreiro de Macumba para ser um ogã, aquele que no meio da música, ou usava a música como ferramenta para atrair a presença das entidades. Cada toque de atabaque, ele era direcionado para um tipo de entidade ou um tipo de orixá diferenciado. E eu precisava então de libertação. Naquele momento eu estava no fundo do poço, sabe o nó cego, que você não tem para onde ir, para onde sair ou o que fazer. Mas de repente Deus levanta uma pessoa. Quantos aqui estão em Cristo porque alguém foi usado na sua vida para falar de Jesus para você? A maioria de nós. Porque a palavra diz: aprove ao Senhor pela palavra do Evangelho me salvar e te salvar. É desse jeito. E Deus ele usa o que? As ovelhas. A palavra diz que as ovelhas serão lançadas lá no meio dos lobos, para a salvação das ovelhas perdidas da casa de Israel. E Deus usou uma ovelha para me salvar. Deus usou a minha, claro, a ovelha maior, o cordeiro maior é Cristo, mas Deus usa as ovelhinhas, usa você, para que você toque em pessoas que eu não posso tocar, para que você sirva de ponte para pessoas cruzarem esse caminho do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a ovelha que Deus usou para falar de Cristo para a minha vida é uma ovelha bem branquinha, bem magrinha, é tão branquinha que chega a ser quase cor de rosa, irmãos. A minha esposa, Nana Chara. Só que ela era uma ovelhinha que estava andando há 2 anos no Senhor. E eu lembro que quando eu conheci a Nana, eu entrei num estúdio de gravação e lá estava ela, pronta para ser abatida. Porque, irmãos, o que lobo faz com ovelha? Abate e se alimenta dela. É desse jeito. Mas quando Nana estava naquele estúdio, eu entrei e ela me viu e eu a vi, eu disse: que gatinha, meu irmão, vou pegar. Porque lobo pensa dessa forma: vou pegar, vou me alimentar, vou matar, vou pegar para mim. E quando ela olhou para mim, ela pensou: meu Deus, que homem endemoniado, me livra disso aí em nome de Jesus. Mas aí o Espírito Santo falou com ela: você vai falar de mim para ele. A pergunta que o Espírito Santo te faz hoje: o que você faz em relação à sua chamada? Você é isca na mão de Cristo para que as pessoas conheçam aquele que te salvou? Agora o grande problema é que tipo de isca você é. Tem isca que pesca o peixe, mas tem isca que é comida por ele. Você não foi feito para ser uma isca, para ser comida pelo peixe. Você foi feito para ser uma isca, para atrair o peixe para o rebanho, para atrair o peixe para o reino de Deus. E quando Nana ouviu o Espírito Santo falando com ela: você vai falar de mim para ele, ela disse: eu não, manda outro, manda o Vitor Belfort, o Mike Tyson, olha para ele, olha para mim. Eu não tenho essa capacidade, manda outro, eu não, olha esse homem todo cheio de tatuagem. Eu pesava mais de 100 quilos naquela época, e ela pensando: como é que eu vou falar de Cristo para ele? E aí o Espírito Santo falou: vou te dar a estratégia, mas você será usada para que nós possamos pescar, porque ele é meu, disse o Senhor para ela. Existem pessoas na sua casa, na sua família, que você nem crê mais que Deus vai salvar. Mas Deus já está arquitetando um plano para salvar o pior. Eu vou repetir: Deus está arquitetando um plano para salvar o pior da sua casa, o pior da sua família, o pior, porque como o pastor bem disse, a matemática de Deus é contrária à intelectualidade humana. Deus está pronto para libertar o pior da sua casa, aquele que não é ninguém, aquele que já não tem mais salvação, aquele que já chegou no fim do poço, aquele que já está envolvido nas drogas, na bebida, aquele que não é nada. Deus é expert de pegar o caos e transformar em luz, porque a palavra dele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Um forte aplauso a ele nessa manhã. Aleluia! Qual foi a estratégia de Cristo?
eu como lobo, homem do mundo, cheguei junto na magrela. Eu disse para ela, me dá o seu telefone. E ela pensou, está amarrada em nome de Jesus, vou dar meu telefone nada. E o Espírito Santo falou com ela, dá o seu telefone. E junto com o seu pastor, vamos evangelizar o rapaz via Embratel. E na época era Embratel, né, irmãos? E ela me passou o telefone. No dia seguinte, eu liguei para ela. E ficava ligando todo dia, toda hora. E ela era uma mulher centrada e santa. Toda vez que eu ligava para ela, ela falava de Cristo para mim. E eu ficava pensando, essa mulher só fala sobre isso. Não fala mais sobre nada. Só fala de Jesus. Eu ligava para ela, oi Nana, ela, Deus te abençoe. Eu ligava para ela, oi Nana, Jeová esteja contigo. Falei, que mulher louca, velho. Que família doida. Aí eu ligava para ela, e aí, tudo bem? Aí ela, paz de Cristo esteja convosco. Falei, que parada é essa? Que paz de Cristo, que Deus esteja convosco, que glória a Deus aí, que só fala disso, não fala sobre mais nada. Aí ela disse, sim, eu estou em Cristo Jesus. A palavra diz que a boca fala, que o coração está cheio. Ela estava cheio de Cristo, transbordando o Espírito Santo. E todas as vezes que eu procurava a Nana, eu não achava a Nana, eu achava Jesus nela. O que as pessoas encontram em você quando te procuram? O que as pessoas acham em você quando ligam para você? O que as pessoas podem encontrar, sabe, de Cristo em você, para que elas possam ter respostas e libertações profundas em suas vidas? E eu ficava imaginando como é que eu vou fazer para quebrar, né, esse protocolo. Como é que eu vou fazer para invadir esse muro concreto chamado Jesus? Porque a mulher só fala sobre isso. Uma vez eu liguei para ela e falei assim, Nana, ela, a paz do Senhor, querido. Falei, então, eu estou com uma dúvida, eu comprei uma Bíblia. E eu estou com uma dúvida teológica. E eu precisava encontrar com você, para que você pudesse sanar essas dúvidas, mas tem que ser pessoalmente. E aí Cristo falou com ela, falou, vai lá minha filha, pode encontrar com ele, mas não é na sua casa e nem no shopping, é na rua. Diga para essa pessoa que está assentadinha do seu lado, não é no seu quarto, não é na sua casa, é na rua. Amém, irmãos? Porque tem gente que fala assim, ai pastor, sabe o que aconteceu? Meus pais viajaram, aí eu convidei ele para ver um filme. Começamos a ver o filme na sala, mas a televisão quebrou. Aí eu me lembrei, tem uma televisão no quarto dos meus pais. E lá tem uma televisão grande, e a cama lá é king size. Mas aí ele ficava muito longe, eu convidei ele para sentar pertinho de mim. Daqui a pouco acabou a luz. E quando acabou a luz, irmãos, aí Satanás entrou, e aí não teve quem parasse. Por quê? Porque escolhemos, né, fazer um evangelismo errôneo. E ficamos no pecado porque não sabemos parar na hora que devemos parar. E ela ouviu Cristo dizendo para ela, não marque na sua... Morava sozinha, já era adulta, tinha quase 30 anos. Mas ela não me recebeu na sua casa. Marcou comigo às 7 horas da noite em frente ao portão do seu prédio. Cheguei lá às 7 horas em ponto. Tinha um porteiro lá chamado Gilmar, né? Você passou por ele e falou assim, Gilmar, eu vou evangelizar um cara muito doido. Fica de olho em mim, Gilmar. Se esse cara fizer qualquer coisa, pula nele, Gilmar. Então o conselho que eu lhe dou, toda vez que você for evangelizar um doido, tem um Gilmar olhando por você na sua vida, em nome de Jesus. Gilmar era um paraíba baixinho, fortinho, que o cara batia, irmãos. Se eu fizesse qualquer coisa, eu estava no sal. E 7 horas da noite, ela chegou junto, eu estava encostado num carro na rua, em frente ao prédio, e o Gilmar lá de olho, e ela começou a falar de Cristo. Antes que eu abrisse a minha boca, ela chegou e dizendo, Jesus nele, palavra nele, e começou a falar, e dava 8 horas, deu 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, a Nana falando e o Brinco ouvindo. 1 da manhã, 2 da manhã, essa mulher falando, e mulher falar uma redundância, ela falava e falava de Cristo, e me evangelizava, às 4 da manhã, deu 5 da manhã, ela falando de Jesus, e eu olhando para ela, 8 horas da manhã, essa mulher falando de Jesus, e eu assim para ela, respirando por ela, porque alguém tinha que respirar por alguém, né? Porque ela falava e não parava de falar de Jesus. Quando deu 8 horas da manhã, eu estava liberto, irmãos. E falei, olha, eu preciso ir embora para casa, porque eu preciso dormir. E abandonei, e fui para casa pensando, nunca mais quero ver aquela mulher. Mas quando eu fui para casa, tentar dormir, cansado, ela dormiu, mas eu não.
Porque eu fiquei fritando para lá e para cá, pensando em tudo aquilo que ela havia dito para mim naquela noite inteira. Falando de quem? Do alvo. Falando de quem? Da verdade. Falando de quem? Do caminho. E a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A minha libertação começou naquele momento, quando ela começou a me apresentar a pessoa chamada Jesus. Eu liguei para ela, falei: não estou conseguindo dormir, o que você fez comigo? Que macumba é essa aí, irmão? E ela falou: é Cristo, irmão. Que feitiço é esse, né? Eu não consigo dormir, me faz dormir. Aí ela: alô, você quer dormir? Eu quero dormir, eu preciso dormir. Só tem um jeito. Qual é o jeito? Só dorme se for na igreja. Falei: como? Só dorme se for na igreja. Lá tu vai conseguir dormir. Eu falei: igreja? Igreja de crente? Evangélico? Não, velho, mas não vou, mudo meu nome se eu pisar numa igreja evangélica. E eu fiquei naquele negócio, ela falou: vamos na igreja, me convidava toda hora: vamos na igreja. Irmãos, deixa eu te falar algo: não desista de convidar a sua família, seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Pode ter 10 anos você convidando: ai pastor, esse sangue já não está mais sobre a minha cabeça, ele já me negou 3 vezes. Irmão, não se engane, esse sangue está sobre sua cabeça, sim, é sua responsabilidade. Não desista daqueles que Deus confiou a você. Eu tive uma visão uma vez entrando numa igreja, onde eu via todos grávidos, homens e mulheres, e os fetos mortos dentro da barriga. E eu ia pregar sobre amor. Falei: Deus, que visão é essa do inferno? Estou vendo aqui homem grávido, mulher grávida, e os fetos todos mortos dentro das barrigas de cada um. Eu disse: meu filho, essa é a minha igreja. Porque o homem no natural não engravida, mas o homem no espiritual, todos podem engravidar. Quantos aqui oram por alguma pessoa há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, né? Há 10 anos? Você está grávido, você está grávida dessa pessoa. Quando nós desistimos dessa pessoa, sabe o que acontece? Essa pessoa morre dentro de nós. O feto morre, porque você desistiu dela. Porque Deus conta com você, como contou com Moisés, para que a sua própria família fosse liberta do cativeiro das mãos poderosas de Faraó. Então você não pode desistir. A Nana engravidou de mim, e não desistindo, falando de Cristo para mim, eu nasci no tempo, na Kairos de Deus. Eu aceitei, então, vamos na igreja. Então eu fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, ela pensou: como é que eu vou entrar com esse louco na igreja? Já sei, eu vou entrar às 7h30. Às 7h30 na nossa igreja é a hora que está todo mundo louvando, de olho fechado, ninguém vai ver o cara, né? Foi isso que o Espírito Santo falou com ela. E quando eu entrei, eu tomei um baque. Porque eu pensei, eu achava que os malucos estavam tudo no mundo, mas os doidos estão tudo dentro da igreja. Eu só vi maluco dentro da igreja, irmãos. Era um orando em línguas estranhas, o outro vinha um anjo e falava o nome do anjo: eis que veja o anjo Gabriel. Eu falei: meu irmão, quero tomar o que esse cara tomou. Porque eu no mundo já vi gnomo, usava droga, chá de cogumelo, já vi árvore derretendo, mas anjo com placa de nome. Falei para ela: o que esse cara tomou? Ela falou assim: você vai tomar daqui a pouquinho. Fica tranquilo. E eu lembro que quando eu entrei, estava rolando louvor. E aí eu falei assim: bom, eu tenho que fingir que eu estou virando crente, para ela acreditar que eu estou virando evangélico, para eu conseguir o que eu quero fazer com ela. Então eu vou imitar aqui algum crente aqui, pensei. Eu não posso imitar esse cara que está rolando no chão, nem vou falar que eu estou vendo anjo. Mas tinha uns caras na frente do louvor, que enquanto o louvor estava rolando, eles cantavam e de vez em quando eles davam uns defeitinhos, faziam assim, ó. Para mim era defeito. Aí eu pensei: bom, eu vou fazer igual, né, irmão? Eu vou imitar os caras para ela pensar que eu estou virando crente. Então o louvor rolando, e eu lá. Aí quando eles davam o defeitinho, eu ia e dava junto. E fui nessa enrolação com ela, mas não podemos enganar o Espírito por muito tempo. E chegou uma hora, irmãos, que ao invés de eu imitar o defeitinho me pegou. E eu comecei a achar estranho, porque a presença do Espírito Santo alcançou a minha vida naquele lugar. Eu usava uma guia de Exu Caveira atravessada no peito, dentro da igreja. Eu já estava com essa guia lá. Eu tinha
toda uma cultura da Umbanda e do Candomblé, mas estava recebendo a presença e o amor e o carinho do Espírito Santo naquele momento, e um nível de libertação pessoal naquele momento, porque o louvor liberta. E quando eu não podia me conter mais, eu já estava de joelhos e chorando na presença de Deus. E envergonhado com o meu pecado, dizia: Deus, eu não mereço a sua presença. Ele falava para mim: não importa a maneira que você chegou, mas sim a maneira que você irá sair daqui. O nível de libertação foi tão grande na minha vida, que depois de um tempo eu fui num retiro espiritual dessa igreja, e era tanto demônio na minha vida, irmãos, que tinha que sair de 2 em 2 para não engarrafar. E eu passei 2h30 em um contexto de libertação, libertação adâmica, libertação de pai e de mãe, libertação pessoal, aonde eu passei 2h30 sendo lavado, centrifugado, a seco e a vapor, e quando eu voltei daquele lugar, eu já voltei outra pessoa. A minha esposa olhava para mim e não acreditava: será que é o mesmo homem? E eu, saindo daquele lugar, chego perto da mãe e digo: eu quero ter um relacionamento em santidade com você. Eu sou a pessoa que eu vou casar com você, e nós teremos um ministério juntos. Eu já entendi, porque eu conheci a verdade, e a verdade hoje me libertou. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei qual é o nível de libertação que você necessita nessa manhã. Talvez você ainda seja um crente preso nas drogas. Tem isso, pastor? Tem muito. Muito crente, que tem Cristo na sua vida, mas que ainda fuma um baseadinho. Tem muito crente na sua vida que conhece Cristo, que tem Jesus na sua vida, mas que não consegue deixar a bebida alcoólica. Tem muito crente, por sua vez, tem Jesus na sua vida, mas não consegue comer da maneira correta e saudavelmente. Isso é tão pecado quanto fumar um baseado, querido. A comida desacerbada, a droga, o adultério, ou aquilo que vem na sua mente, contrariamente àquilo que Deus te chama para viver, que é a santidade nele. A palavra santidade quer dizer separado para Cristo. Como eu disse para você, a salvação tirou você do mundo, mas é a santificação que vai tirar o mundo, que vai tirar o pecado, que vai trazer você de volta a andar na presença de Jesus Cristo de Nazaré. A família da minha esposa, não tiveram grandes problemas com droga, mas a minha esposa, ela experimentou maconha na vida dela e gostava. Todo maconheiro sabe que quando ele acorda já querendo fumar, aquela ponta que ele deixou no cinzeiro. E é uma satisfação, tem um gosto pessoal e a favor dessas práticas. Quando ela se converteu, ela fez uma simples oração dizendo: Deus, eu não quero mais fumar maconha. No dia seguinte, ela acordou com nojo do cheiro da maconha. Ela não conseguia botar mais na boca. Ela não conseguia nem sentir o próprio cheiro. Onde as pessoas começaram até a perguntar para ela: o que aconteceu com você? Você era tão maconheira e agora você não suporta nem o cheiro da maconha. Quando Cristo entra, quando nós conhecemos a verdade, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele tira o mundo dentro de nós, Ele retira o pecado, Ele faz uma faxina geral na nossa vida. Diga para a pessoa que está sentada do seu lado: se liga, o faxineiro está na área, meu irmão. Hoje é dia de faxina. Hoje é dia que Cristo vai promover uma faxina na minha vida e na sua vida, de acordo com o nível da libertação e da sujeira que tem dentro de nós nesta manhã, querido. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor está chamando Jesus de faxineiro, o melhor que eu já conheci na face da terra, irmãos. Ele entra e promove a faxina geral, arranca o pecado, arranca a poeira, arranca tudo aquilo que entope o fluido, o ir e vir do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Ele quer fazer a faxina na casa. É hoje. É hoje. Talvez você não tenha ainda a casa própria, mas terá em nome de Jesus. Mas mesmo você adquirindo a sua casa própria, eu tenho certeza que antes de você entrar para morar nela, você vai fazer uma boa de uma faxina, porque ninguém gosta de morar em casa suja, principalmente a mulherada, vai fazer aquela faxina, aquela limpeza, para depois entrar na casa, porque na verdade ninguém gosta de morar
em casa suja? A pergunta que o Espírito Santo faz nessa noite, no nível de libertação que você necessita, e eu também: se eu e você não gostamos de morar em casa suja, por que que o Espírito Santo tem que morar? A casa, o templo do Espírito Santo, somos nós. E nessa manhã, Deus quer promover uma faxina poderosa no porão da sua alma. Você crê nisso? Você crê nisso? Dê um forte aplauso a Ele então nessa manhã, por favor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, enquanto você abre, se você puder abrir, eu quero te dizer algo. A manifestação de Jesus foi para nos salvar e nos tornar livres do pecado e de toda possessão demoníaca em nossas vidas. Na cruz do Calvário, o Senhor, Ele venceu a morte e Ele nos garantiu uma libertação total e uma cura total das enfermidades. Quando você vence o pecado, você se torna, literalmente, você se torna uma autoridade sobre ele. E assim obtemos o selo da aprovação e nos tornamos ferramentas de libertação, principalmente na área que nós fomos libertos. Vou repetir para você. Quando vencemos o pecado, nos tornamos autoridade sobre ele. Querido, pecado vencido é a autoridade concebida por Deus em direção a esse pecado. Quando você é liberto em uma área da sua vida, você está apto a ser uma ferramenta de libertação na vida de outros na mesma área. Então, quando vencemos o pecado, nos tornamos autoridade sobre ele. Assim, obtemos o selo da aprovação e nos tornamos ferramentas de libertação, principalmente na área que fomos libertos. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então é possível voltar ao jugo da escravidão, como diz a palavra, irmãos. Se você não se submeter a Cristo, se você começar a achar: não, eu posso, eu faço, eu decido, eu sou o cara, você vai começar a viver o evangelho. Tudo posso em mim mesmo que me fortaleço. Não preciso mais de Cristo. E se você não é cristocêntrico, você é egocêntrico. Ele chama você para ser um liberto para libertar e um curado para curar. E eu não sei qual é a área da sua vida que hoje você precisa de libertação, mas você sabe. E eu não vou pedir para você se levantar, a igreja como um todo. Mas se você nesta manhã identificou alguma área na sua vida que ainda não é liberta, mas que você precisa de libertação, eu vou te convidar. Fique de pé, saia do seu lugar, venha à frente e se prostre diante a Yeshua HaMashiach.